Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Rui Rota, sócio da Buy Capital, uma empresa focada em reestruturação financeira. Rui, obrigado pela presença no programa. Eu que agradeço, em nome da Buy Capital, de estar aqui contando um pouquinho da nossa história para vocês. Ótimo. O que é reestruturação financeira? Já vou começar assim, quando você fala reestruturação financeira, o que você quer dizer? Cara, olha, eu vou te falar, cara, reestruturação financeira é um final de muita coisa, porque a pessoa sente que falta dinheiro. No final, quando você vai fazer o diagnóstico, cara, é muito maior do que isso. Aí você vai entender que existe um problema muito sério, que não envolve só falta de dinheiro, envolve uma questão societária, envolve governança, envolve falta de foco, envolve falta de KPIs, e falta de pessoas e energia. Então, cara, quando a gente vai num processo de reestruturação financeira forte e intensa, o diagnóstico é que o paciente está doente e que não é uma coisa só que está doente. São muitas dores. É o sistema. É o sistema. Então, quando a gente fala reestruturação financeira e resolver a questão financeira da empresa, ele é muito mais complexo do que isso. Envolve sociedade, envolve produto, envolve pessoas. Estratégia. Você sabe que essa parte do diagnóstico, muitos empresários falam, pô, mas você não vai entrar jogando? Você não vai fazer... você vai demorar um mês para fazer um diagnóstico? Ué? Ou 15 dias? Ué, mas... Caramba, você vai no médico e o cara sai prescrevendo coisa, ele não te pede exames, o exame não demora para ser feito, e eles não entendem. Olha, né? 15 dias e um mês para fazer um diagnóstico de alguma coisa que está dando errado há anos ou décadas. Exatamente. É muito pouco. É. O negócio é muito mais complexo do que parece. E aí a pessoa fala, pô, mas eu não tenho condições de pagar o diagnóstico, não vou pagar o diagnóstico. Né? Já te separou com isso? Eles nunca têm condições de pagar o diagnóstico. É isso que é o bacana do nosso trabalho. A gente não vai lá para ser uma despesa, a gente vai lá para ser uma solução. Né? E o diagnóstico é uma parte da solução. No diagnóstico que vocês fazem, quando vocês começam um projeto, via de regra, né? Diagnóstico. Perfeito. Vai entender o problema da empresa. Exatamente. Não tem muita regra, mas geralmente é quanto? É 15 dias, um mês mesmo? Não, é mais do que isso. 2 meses. Depende do tamanho e da complexidade da organização. Né? Sim, mas assim, menos de um mês é muito difícil. Porque você tem que analisar todas as variáveis, que não é só a questão financeira do endividamento, a característica da dívida, né? As questões bancárias e com os fornecedores, o que está envolvido, quais são as garantias. Depois nós vamos ter que olhar os concorrentes, qual é o nível de competitividade, como ele está posicionado, qual é a posição e a força da marca. Não é algo que se faz tão rapidamente. Não é trivial. Não é trivial. E aí você usa o diagnóstico para entendimento do que está errado e foca aí você usa isso para balizar ali a recomendação que você dá para o seu cliente, mas na reestruturação financeira, o diagnóstico, vamos lá, você fez o diagnóstico, identificou que o problema é operacional e o financeiro é uma consequência daquilo. Sempre. E aí você atua também nessa área, na reestrução operacional, ou você faz parceria? Como Sim, é que você... eu trabalho com essa área. Né? Eu trabalho na reestruturação operacional em todas as áreas de supply chain, de operações na área comercial. Né? Assim, se você também não entrega algo que dá continuidade para uma sociedade, não adianta você chegar e entregar só uma negociação bancária. Isso é uma parte. Né? Para a continuidade do negócio, a gente tem que fazer uma reestruturação do negócio primeiro, porque senão a dor se perpetua. Que é o caso, por exemplo, das RJs, né? Vai lá, a empresa faz uma recuperação judicial, renegocia a dívida para, sei lá, 10 anos, com deságio de X%, mas não atua na causa raiz. Por que ela entrou em recuperação judicial? Cara, é ponto do iceberg. Aí uma decisão errada, uma estratégia errada, um monte de coisa errada que culmina naquilo. Muito bem colocado. A RJ é uma instituição que existe, que a gente tem que usar, mas isso é o último dos recursos. Eu diria que a gente tem que primeiro fazer a lição de casa. Se uma empresa não faz a lição de casa, e a gente vai ver isso pela frente, que as empresas entram em RJ, ficam naquele período de 360 dias, e depois ele tem mais um período de proteção, mas ele não consegue cumprir com aquilo que está prometido.
porque ele não se reestruturou. Então, acho que é fundamental ele fazer o trabalho prévio antes. Se ele não arrumar a casa e partir direto para uma RJ, eu vejo empresas que efetivamente pegam esses 360 dias e não fazem a lição de casa. Não, só ganham fôlego. Só ganham fôlego. E no dia seguinte eles vão falar, poxa, e agora? E agora já é tarde. A gente faz exatamente a prévia, para ele não entrar numa RJ. E se ele tiver que entrar, infelizmente, se o caso é necessário uma RJ, ele já vai estar preparado para isso. E também ou a extra também, né? Que é um pouco mais branda, né? A gente prefere a extra. De verdade, ele é mais rápido, ele é mais barata, sem dúvida nenhuma, a extra é o caminho mais curto para as empresas fazerem. Agora, se é necessário uma RJ, uma complexidade de todas as 4 classes, aí fica um pouquinho mais pesado e aí é o último dos recursos. Nos meus casos de RJ, né, que eu atuei, a gente sempre tentou ter uma visão muito técnica. Eu aprendi isso na KPMG, que era uma visão... eu vim de 2 escolas, né? Uma escola que foi numa boutique de M&A, de turnaround que eu trabalhei, né, que era muito mais negocial, emotivo, às vezes de pressionar o banco ali e tal, um pouco menos técnico. Né, e mais um relacionamento e tal, vamos aprovar o plano. E a KPMG, que por ser uma auditoria, né, DNA de auditoria, uma visão muito mais técnica, até porque, imagina, né, como o KPMG, um dos meus maiores clientes na auditoria era o Banco Itaú. Como que eu, como consultor na ponta, defendendo a empresa, ia dar um deságio no Itaú? Arriscando para ganhar um FII mínimo aqui, comparado com auditoria, perder o meu principal cliente, um dos principais clientes. Então tinha um pouco disso. Né? Então por isso tinha que ser muito técnico. E lá, Rui, por que eu aprendi? Né? Fazer um plano robusto, né, um diagnóstico muito bem feito e as projeções realistas do que a empresa consegue entregar. Eu preferia brigar muito na aprovação antes das assembleias daquelas premissas e não deixar passar qualquer coisa para aprovar o plano e ganhar meu FII. Isso é muito técnico. Assim, olha, isso é o que a empresa consegue pagar. Não dá para pagar mais. Mas você não consegue flexibilizar e depois a gente vê lá na frente? Não consigo. Porque eu sei que lá na frente vai dar problema. Né? Então, em alguns casos, a gente perdeu um pouco mais de tempo nisso. Não é só uma barganha, né? Não. Mas acho que uma questão de elegância e do convencimento para quem está do outro lado. E a gente sabe que os bancos são muito bem preparados. A gente tem que ter um plano de negócio muito consistente, né? Pela elegância de apresentar algo e mostrar, olha, isso é o que pode ser feito. Sim. E não tem muito espaço para ficar barganhando. Não é essa mesa que a gente está de barganha, mas assim apresentar o que a gente pode fazer. Por isso, o trabalho que a gente tem que fazer antes da RJ é importante. É mostrar que efetivamente foi feito um trabalho de reestruturação, porque senão o outro lado ele fala, poxa, e agora? Será que isso aqui vai parar de pé ou vai continuar a mesma coisa? E você eu acho que você ganha muita credibilidade como instituição e como profissional. Perfeito. Imagina assim, você vai comprar um carro, o cara te pede 200 mil, mas fecha por 100. Esse cara estava te roubando. Se você aceitar por 200 e ele conseguir te vender por 100, cara, então se eu vou com um plano que eu falo para a empresa, ou para o credor, no caso, que eu consigo pagar em 10 anos, mas eu aceito aprovar em 3, alguma coisa está errada. Ou meu plano estava errado. Você falou da deselegância ou elegância, eu falei assim, alguém está roubando alguém. Exato, eu estava mentindo. Exatamente. Mas sabe o que eu vi bastante acontecer? Consultorias e escritórios de advocacia aprovando qualquer tipo de plano para ganhar comissão. Porque o FII de sucesso ele vem na aprovação do plano. Sim, e acabou. Acabou, tchau, eu não preciso mais saber. Ele não está preocupado com a continuidade do negócio. Exato. Essa é a grande diferença que a gente faz, né? A gente está muito mais preocupado com a continuidade do que só a aprovação da RJ. Isso é fácil. E depois? E para cumprir o que está previsto na RJ, e finalmente, como ele continua e sobrevive e prospera no dia seguinte. Acho que esse é o grande desafio que nós temos que ter. Mas você concorda que... eu concordo 100%, 100%. Não vou aprovar qualquer coisa para ganhar meu FII e depois ir embora. E é muito fácil eu aprovar um plano que eu vou ficar 2 anos sem pagar nada e vou pagar o resto em 3, 4. Esses 2 anos que eu não vou pagar nada é o prazo que eu preciso para sair da RJ, mais 3, 4. Não vai cumprir. Né? Por isso que eu vejo bastante empresa entrando e não fica ali naquele limbo, fica enrolando para aprovar. Agora, tem empresário que fica meio que seduzido
pela ideia da tal da recuperação judicial. Seduzida assim, eu vou ter um deságio na minha dívida de 80% e vou pagar TR mais 2% ao ano em 20 anos. Por quê? Porque o advogado vai lá, fala com ele, é o corretor de imóvel. Você tem um imóvel... Vendeu facilidade, né? Cara, você tem um imóvel, o corretor vai lá e fala para você assim, teu imóvel vale 2 milhões para pegar o teu contato, para pegar a exclusividade. Só que o imóvel vale 1,5. Aí ele vai, leva 2, 3, 4, 5, ninguém fecha. Aí ele chega e fala, olha, ninguém está fechando, vamos fechar com 1,5 aqui que eu consigo. Só que se ele já está dentro da casa, ele já está com o seu contrato ali, né? Com o seu mandato. Né? Então, eu vejo bastante, ainda no nosso mercado, pessoas que assinam mandatos para fazer especificamente isso. E o empresário que quer, eu quero isso, fui convencido disso. Meu amigo fez, olha que legal, meu amigo fez. Eu peguei um cliente, uma vez de água, que ele falou, todo mundo na minha cidade está fazendo. Está todo mundo andando de carro novo. Mas, Estevão, assim, fazer é fácil. O problema é o dia seguinte. Qual a credibilidade que esse empresário vai ter para depois, no dia seguinte, bater no banco e falar, eu tenho uma ideia maravilhosa, e pode até ser maravilhosa, pode até ser disruptiva, mas ele vai chegar, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas preciso de dinheiro do banco. Aí a gente vai dar uma procuradinha, foi você que tinha aquela empresa que entrou com haircut de 80%. Exato. Tá bom, a gente vai analisar. E nunca mais responde. Né? E parou por aí, né? Cara, isso, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de assessores que a gente vai ter dentro de casa. Sim. Vender algo simples, e realmente é simples, e fácil. Tudo que é fácil não é bom. Isso é o tipo de coisa fácil e ruim que o mercado tem que evitar. Qual que é o tipo de cliente que vocês atuam? Como é que é a empresa de vocês? O que vocês fazem? Olha, a gente tem vários segmentos. Né? Eu trabalho muito mais na área da indústria. Conta um pouco da sua história. Então, vamos voltar. Eu já fui me antecipando aqui. Às vezes eu me empolgo. Conta um pouco da sua história. Você é formado em quê? Como que é a tua trajetória? Eu sou engenheiro mecânico. Né? Trabalhei por muitos anos na indústria automotiva. Não tenho o DNA que vocês têm. Não fiz a academy que você trabalha. E tem uma história que, na verdade, eu fui obrigado a entrar nesse processo todo. Natal de 2012. Eu sou filho caçula de 8. E filho caçula de 8. Meus pais são japoneses, sabe que não manda muito em casa, né? Caçula só então, obedece. Eu fico só passando e olhando o que está acontecendo. Mas no Natal de 2012, o meu irmão mais velho, e ele foi o fundador da empresa da família, uma empresa que naquela época tinham 6 fábricas em diferentes estados e mais de 1.000 funcionários. Uma empresa do quê? Manufatura da linha branca, fornecia peças e equipamentos para fogão, geladeira e ar-condicionado. Eu diria que era líder no mercado em peças para essa indústria. Existe ainda? Existe ainda. Que legal. Existe ainda. E Natal 2012. Como é que você pode falar com ele? Chama HNR Reflex. Tá. O H é do nome do sobrenome Rota. Rota. E aí o meu irmão chega e fala, olha, nós vamos falir. Uau. E realmente eu fiquei bastante preocupado com o que poderia acontecer com o desenrolar, não só do negócio, mas do meu próprio irmão, né? E da família, né? Então, olha a complexidade desse negócio. Eram 6 sócios. O meu irmão era o único Rota. Tá. Então, era ele mais 5 sócios. E ele que fundou. Tá. Só que os irmãos, eles eram financiadores. Então, dentro daquela empresa, tinha um irmão sócio, tinha um outro irmão executivo e tinham 3 irmãos que eram financiadores. Então todos os... Mas ele era o único Rota... Ele era o único Rota sócio. Mas todos os irmãos tinham interesse no negócio. Tinha interesse no negócio. Não Family só familiar, atrás, mas interesses financeiros, de fato. Né? E ele vem e fala, olha, a empresa faliu. Nossa Senhora. No Natal? Não foi no Natal. No Natal? Entre o Natal e o Ano Novo. Peru, hein? Imagina. Só aquela dor de barriga, você fala assim, nossa Senhora. Haja peru, hein? O passo seguinte que nós fizemos era assim, eu vim de multinacional. Eu era diretor de uma empresa alemã, né, de uma multinacional. E o que a gente faz? Vamos trazer uma grande empresa de reestruturação, uma multinacional, né, que só trabalha com reestruturação, e nós colocamos ele lá dentro. Isso foi no comecinho de 2013. 10 anos, 11 anos. 11 anos. Em agosto,
Em 2013 vem o diagnóstico dessa grande empresa. Quem que se... Não vou falar. Não fala, Não tá vou bom, falar. tá bom. E essa grande empresa passa o seguinte, olha, não vou recomendar RJ nem recuperação. É pouso forçado, trabalha na blindagem de todos, porque isso aqui vai falir. Uau, e a empresa deu o diagnóstico da Esse foi o falência, diagnóstico. O diagnóstico foi falência. Não conseguimos fazer nada. Também especialista em RJ. O diagnóstico é falência. Tá. Cara, eu olhei aquilo ali e vou te falar, era EBITDA negativo. Faturava quanto? Né? 150 milhões em 2012. Ano, né? Ano. Tá. Ah, Hoje dá uns dívidas 300, hoje né, seria 250. porque é muito dólar ali, né? Entendi. A relação ali é praticamente faturamento é dólar porque é venda de materiais à base de alumínio e cobre, Tá. né? Então é bem LSE. isso mesmo, exatamente, seria LME mais dólar, né? Então seria alguma LME. coisa nessa faixa dos 300. Mas tinha uma dívida bancária com fornecedores maior do que um faturamento anual. PL EBITDA negativo. EBITDA negativo, PL virado. 6 fábricas, 1.000 funcionários. 6 fábricas, 1.000 funcionários, 5.600 protestos no Serasa. E, Qual que era o logicamente, tamanho da impostos dívida? atrasados. 150. E a dívida? 150 Era também. um faturamento, Era igual Tá certo. faturamento. Caramba, Aí, o que eu vi naquele momento, né? Eu não tinha experiência nessa área, para ser muito sincero. Eu era executivo de multinacional. Tava bonitão lá, executivo. O dinheiro vem de fora, você não negocia com o banco, né? São aportes da matriz. Eu nunca tive essa relação. Mas o que eu vi ali é que tinha muita oportunidade. Então, eu associei o conhecimento do automotivo, de gestão, né? E com a total ignorância dos fatos, porque realmente... hoje, entendendo que o diagnóstico desta empresa que nós contratamos tem muita força e relevância, Mas se você tivesse talvez enviesado por aquilo, você ia desanimar e não ia conseguir fazer com os mudança. conhecimentos que eu tenho hoje, eu não teria assumido essa função. Sim, às vezes a ignorância é uma benção. Total. De não conhecer, você vai e fala, pô, eu não vou me contaminar com essa negatividade. Esquece, eu vou trabalhar. A ignorância é uma benção de fato, porque hoje realmente, se olhando os números, eu estava fazendo lição de casa hoje de manhãzinha, eu falei assim, meu Deus, como é que eu entrei nessa barca furada? Virou case, né? Virou case, hoje se virou meu grande case. Em setembro deste mesmo ano, um mês depois que a consultoria saiu, eu assumi como CEO da empresa. Né? E aí começa todo um trabalho e, de fato, um grande desconhecimento da tratativa com o contencioso bancário, com negociação com fornecedores. Sozinho, porque a consultoria tinha saído. Só? Sozinho, porque a consultoria tinha Sozinho. saído. Não, sozinho não, eu diria só eu e a minha sobrinha. A minha sobrinha é filha desse meu irmão mais velho, né, que era o sócio majoritário. Ela tinha feito Harvard, né, tinha feito MBA em Harvard. E assim, também nunca tinha trabalhado num ambiente de estresse como esse. Então a gente teve que aprender muito nessa jornada toda que nós entramos. E o que vocês fizeram? Como é que foi? A primeira parte foi entender a governança e mudar a questão do estatuto da empresa. Eram 6 sócios, cada sócio meio que tinha um feudo que eram suas fábricas. Tá. Então, cada um geria a sua fábrica. Eu falei, moçada, vamos chegar aqui, vamos tentar acertar isso daqui. Nós vamos ter que tirar todo mundo da administração, nós vamos ter que fazer uma gestão matricial e todo mundo tem que responder por ela. Essa questão de sócios meio que independentes, tendo seus feudos dentro dos seus estados, a gente vai ter que mudar de uma forma radical. Né? Então, nós colocamos uma governança, mudamos o contrato social, colocamos os indicadores financeiros, nossos objetivos e afastamos os sócios e colocamos outras pessoas para gerir aquelas fábricas. Agora, não foi tranquilo como você está falando aqui, né? Ou eles... Teve discussão e... Você lembra da grande consultoria que nós colocamos antes? Foi o primeiro passo. Quando nós colocamos a grande consultoria, porque se aparecesse alguém da minha família lá, iria ser alguma coisa muito estranha. Um terceiro independente com peso mostrou que o caminho era esse. A gente trabalhou dessa forma. Falei, vamos colocar alguém lá. Perfeito. Alguém para dar o diagnóstico e também para começar a entender quem são as pessoas de fato. Porque também a gente teve o diagnóstico de qual executivo que estava lá dentro que poderia ficar ou não. Essa
enfim, esse mito de que ou essa falsa empresa, eu vou resolver dentro de casa, aqui a gente resolve, não funciona tão bem. Se você tem um terceiro falando, é muito melhor. É muito melhor. Ainda mais quando tem disputa de sócio, ego, família, né? É isento, né? É isento. É uma pessoa que, teoricamente, está ali, não em nome do sócio, mas da sociedade. Exato. Né? É um peso diferente. Claro. E aí foi isso, e aí vocês mudaram a governança. Nós mudamos a governança, mudamos os níveis de responsabilidade, de aprovação, trocamos todos os nossos gestores e conseguimos identificar muita gente boa lá de dentro. Isso foi muito bom, né? Porque naquele momento, 1.000 funcionários, cada um ia para um lado, não tinha, era totalmente acéfalo. Porque a empresa já estava preparando já para falência. Então, os melhores provavelmente já tinham saído ali. Os melhores já tinham saído e quem estava lá não tinha muita força de vontade, energia, nem direcionamento. Então, faltava tudo dentro daquela empresa. Tá? Segundo passo que nós fizemos, aí faz bastante diferença, nós colocamos uma estratégia que é a estratégia da diferenciação. Olha que bonitinho. Mas qual que é a diferenciação? Mas na prática, como é que é, né? Na prática é o seguinte, a gente tinha que vender barato. Basicamente, até falei Diferenciou assim, pelo preço. Diferenciou pelo preço. Eu não podia falar que nós tínhamos uma situação robusta financeiramente, que era mentira. Mas você tinha caixa para sobreviver ainda. Não tínhamos nada. Nós não tínhamos absolutamente nada. Foram períodos tenebrosos que nós tivemos. Minha sobrinha, que é meu braço direito, que era o nosso CFO, por 4 anos, chegava no final da semana, ela me perguntava, tio... É o fim da dor, a dor sem fim. Ficamos 4 anos nesse dilema. 4 anos. E aí começou essa diferenciação por preço de venda. Por preço de venda. Como o que nós colocamos? A gente fez... Cara, para mim foi uma grande Disneyland ali, né? Eu que vim do automotivo, para mim eu me diverti muito ali, né? Então, nós colocamos automação, colocamos máquina CNC, nós colocamos o Lean Manufacturing, linhas puxadas, fluxo puxado, sistemas de gestão de produtividade em tempo real. Tem um indicador na indústria chamado COSU, que eu adoro muito, que funciona... COSU. Não conheço. Pouquíssimo conhecido, vem da indústria da Valeo. Né? Valeo foi uma das empresas que eu trabalhei, onde você mede a produtividade por hora, homem e peça. Então, às vezes, você coloca mais ou menos pessoa, mas o importante é saber quantas peças, qual é o throughput que você tem, a saída por pessoas. Né? E a gente fazia hora a hora aquilo ali. Então, a gente conseguia entender produtividade na veia, o que estava acontecendo. Por máquina ali, por funcionário? Por máquina e por linhas. Tá, né? máquina por linha. Em menos de um ano, a gente reduziu os 1.000 funcionários para 600, pouco mais de 600. Aumentamos o faturamento nesse período, porque a gente foi na política da diferenciação, mas olha que interessante. O que eu também não sabia, Estevão, e para mim deveria ser mais lógico, já que eu era da área de supply, é que eu estava no processo de phase-out em todo mundo. Eles já estavam te trocando. Toda a indústria estava me trocando, cara. Foi uma situação assim, falei, poxa, mas eu sou o presidente da empresa, só o estagiário me recebe, sou presidente da empresa, só vai o Júnior, fica batendo papo comigo. Mas tá uma coisa meio errada aí, né? E aí quando você consegue perceber que, poxa, o phase-out, ele era passivo, ou seja, nós já estávamos há alguns anos sem receber novos projetos e efetivamente os nossos concorrentes estavam já desenvolvendo plataformas ou fábricas ou tooling para nos substituir. Então, quando a gente entende que isso estava para acontecer e era de fato, ele, cara, faz o seguinte, second source. É a política que todo mundo tem que ter. Na automotivo tem que ter second source. Por que você vai me tirar? Sim. Eu falei assim, não, porque... Mas quem disse que nós vamos te tirar? Então tá bom, ninguém vai me tirar. Mas se for, bobo, né? Se por acaso vocês tirarem, eu fico, faço o menor preço, pego 30% do negócio e eu estou feliz. Mantém como um plano B. Exatamente. Então eu sabia que o plano de phase-out tinha que acontecer, porque essas coisas demoram e são aprovadas. Tem que acontecer, porque isso é aprovado no nível global. Exato. Eu estou falando de empresas globais, os clientes são globais. Falei assim, me coloca numa política de second source. Isso em 2013.
era algo que toda a indústria automobilística estava fazendo, mas que era algo que não era tão usual e comum na linha branca. Então, quando eu vou com um discurso, olha, vamos por uma proteção para o meu cliente como second source, eu vou jogar um preço mais barato, né? E você me mantém, você tem uma transição suave, digamos assim. Apesar de que eu fiquei 2 anos trabalhando para a Ford, na KPMG, 3 anos quase, e eles não tinham, era single source. E isso aí fazia com que eles ficassem reféns dos fornecedores. Refém. Totalmente reféns. Uma estratégia maluca. Os produtos que nós fazíamos não eram simples. Não eram simples porque, assim, eu fiquei na empresa por mais de 5 anos e em 5 anos os nossos clientes não conseguiram implementar o segundo fornecedor. Para vocês entenderem como era complexo, né? Mas, assim, eles não poderiam abrir que eles estavam no processo de phase-out. Mas eu também não poderia ficar sem fazer nada. Claro. Então, eu falei assim, vou jogar o menor preço. Então, e você reduziu o custo também proporcional? Reduzimos proporcional. Tá. Mais, né? Porque como o EBITDA era negativo, né, a gente reduziu o preço, os custos. Eu diria que no final de 1 ano e meio, 2, a gente já estava batendo 10% de EBITDA. Do negativo para 10%. Cara, e você mudou a composição dos produtos? Ou você entregava o mesmo produto, renegociou com o fornecedor, matéria-prima, melhorou a eficiência, fez tudo isso junto? Então, tem um processo chamado VAV, Value Added Value Engineer, que você analisa o tipo de material e provoca mudanças. Tá. Por exemplo, produtos à base de cobre. Nós promovemos produtos à base de alumínio. Né? Produtos à base com uma espessura com limite superior de mais 8%. Fala, vamos fazer mais 4%, vamos diminuir a nossa espessura. Coisa, exatamente. A gente entrega a mesma performance, mas com materiais de menor valor, mas com performance idênticos ou superiores. Sim. Então, você fez uma reengenharia do produto. Reengenharia do produto, do processo. É algo que me encanta bastante. Assim. A gente pode falar bastante sobre o que foi feito, como que as fábricas eram, como eles ficaram. Não, fala aí, é interessante. Eu diria assim, cara, a fábrica, quando eu entrei lá, era um sistema Taylor, assim, um sistema de produção com grandes células, e essas grandes células jogavam uma linha de produção. Tá. Né? E o produto são tubos. E todos eles eram dobrados à mão. Falei, cara, não é possível. Nós vamos fazer um processo em linha, né? Mesmo porque também tinha que diminuir o estoque. Eu não tinha dinheiro. Sem dinheiro eu não posso fazer estoque. O Lean Manufacturing me ajuda de uma forma absurdamente nesse processo, porque, afinal de contas, eu tenho restrição de dinheiro. Eu ganho com a qualidade, eu reduzo o lead time. Cara, entrou naquele conceito da necessidade financeira e operacional de qualidade como uma luva. Então, a gente sai de um processo que era meio Taylor, né, com linhas de produções com grandes células, para um processo totalmente em Lean de fluxo puxado. Né? A redução de funcionários foi de 1.000 para 600 e pouquinho, 620, alguma coisa assim. Fechou alguma fábrica ou manteve essas fábricas abertas? Nós fechamos a fábrica do Rio Grande do Sul e do Paraná. Por questões assim, alguns clientes fizeram phase-out total. Tá. A fábrica do Rio Grande do Sul atendia a Midea, a Carrier. Né? Que na época era Springer, agora é a Midea. Né? Essa nós perdemos 100% esse cliente. Aí nós tivemos que fechar a fábrica do Rio Grande do Sul. A fábrica do Paraná é uma fábrica complexa do ponto de vista de sindicato e custosa, porque sindicato forte, sim, via de regra, tem mão de obra cara. Sim. E a gente tinha uma outra fábrica também em Santa Catarina. Então, eu achei por bem jogar todas as operações aí de Santa Catarina, reduzindo todas as questões administrativas e custos de mão de obra direta. Sim. Nós também fechamos uma fábrica em Manaus, mas aí nós, na verdade, trocamos, não fechamos. Pegamos uma fábrica que era muito grande, com o processo de Lean, ela ficou muito enxuta e nós fomos para um lugar menor, mais barato, uma operação mais barata. E Rui, essas ações que você fez, elas precisam de dinheiro, né? Pô, você vai automatizar, você vai até mesmo demitir, né? E como é que vocês se financiaram aí? Como é que foi essa parte financeira da coisa?
Demissão é uma coisa que a gente teve que aprender a fazer. Demitir e negociar para que a pessoa que saísse, e foi um volume muito grande, não entrasse com processo contra a gente. Então, assim, o contencioso trabalhista, por incrível que pareça, foi muito próximo de zero. Né? Porque a forma com que você demite é muito importante. As pessoas já estavam entendendo que a gente não tinha como ficar daquela forma. Então, a negociação com o sindicato, explicar que aquilo era necessário e que aquilo iria preservar o restante dos nossos funcionários foi muito importante. E também o parcelamento da rescisão. Nós conseguimos negociar todos os parcelamentos. Tá? De tal forma com que aquele gasto que nós teríamos, nós pagamos e parcelamos no processo de rescisão. Interessante. E aí reduziu, automatizou algumas linhas de produção? Automatizamos bastante linhas de produção, né, nos processos de dobra. Né, a fábrica aqui de São Paulo, que era feita totalmente manual, processo de furação e dobra, nós colocamos máquinas CNCs de dobra e de furação. Manaus também foi a mesma coisa. Mas vocês chegaram a aportar, os sócios chegaram a aportar dinheiro? Não. Ou não? Tudo com o próprio dinheiro da empresa. Tudo ali. com o próprio dinheiro da como empresa. Como diz o amigo meu, do couro à correia, não é? Do couro à correia. Quer dizer, do próprio negócio do próprio negócio a gente fez o dinheiro girar. A nossa regra era que o payback tinha que ser em menos de 6 meses. E como que a gente fez nesse momento? Né? Os nossos clientes pagavam a prazo. Então a gente tinha um dinheiro a receber relativamente grande e que estava protegido, porque era um dinheiro a receber. Então, o que nós fazíamos era, na hora dos pagamentos dos aportes, né, a gente antecipava para fazer os pagamentos. Dos aportes? Como assim dos aportes? Os pagamentos, para fazer o aporte dos investimentos. Você antecipava e pagava? Fazia antecipação de duplicata. Exatamente. Com FDICs aí. Tudo. Exatamente. Eu acho que bastante gente faz isso. Acho que a maioria das pessoas das A maioria das pessoas faz, mas né? é ruim ficar falando, né? Pô, o cara devia e não... Mas, desculpa, assim, sabe que a minha grande... o que eu sempre falo uma coisa é o balanço patrimonial, a outra coisa é a operação. A operação tem que sobreviver. Como vai pagar o balanço ali é uma outra briga. É uma outra história. É a reestruturação financeira lá, negociação com o credor. Quem vai pagar, como vai pagar. O credor, eu não estou falando aqui para o pessoal dar calote, não é nada disso. Mas o credor, a hora que ele analisa o balanço, ele vê, ele toma uma decisão dele, de risco, analisando ali. Então, eu vou emprestar R$1 bilhão para uma empresa que tem capital social de R$500 mil. Alguém analisou. É desproporcional, né? Alguém analisou, alguém emprestou aquele dinheiro. Por quê? Porque tem que pensar o seguinte, o banco, o credor, ele quer alocar o recurso, porque ele tem que bater a meta dele. Então, ele tem que alocar, às vezes ele toma um risco desproporcional, a empresa não deu certo, não é por culpa só do empresário, por culpa de mercado, por um monte de coisa, o cara vai lá na jugular do empresário e fala, você não deu certo, que eu te emprestei, eu confiei em você. Não é só confiança não tem bonzinho não. O cara está emprestando dinheiro que ele tem que bater meta, que ele tem que fazer resultado, para dar dinheiro para o acionista. Tá ok, tá certo. Só que o que não está certo, eu acho, é só culpar o empresário sobre o insucesso. Porque é um jogo de duas mãos. Eu estou confiando no empresário, eu estou confiando no empresário, mas ele está me ajudando a bater minhas metas. Se não fosse o empresário, não tinha banco, não tinha nada. Não tinha economia. Então, é uma simbiose que não tem... Se não há má fé e falta de ética, o cara está tentando fazer o melhor dele ali. Se ele antecipou duplicata para manter o negócio eu vivi e não pagou credores, é o jogo. Eu acho totalmente ok. Para geração de caixa, né? A gente antecipou para geração de caixa e, no final, pagar os credores, né? E acabou. E como é que foi essa negociação com o credor? Você começou a antecipar para fazer o giro ali para a empresa. Para fazer o giro da empresa, exatamente. Bom, melhoramos a lucratividade, batemos o EBITDA de 2 dígitos, com os ganhos de produtividade, redução de matéria-prima. Teve um outro movimento antes disso, né? Em 2015, a gente reposiciona a marca, porque assim, não dá mais, depois de 3 anos, falar que a gente é o mais barato. Não, a gente tem que fazer uma nova estratégia,
Nós colocamos uma nova marca, reformulamos a marca, apresentamos a marca, abrimos as nossas fábricas, as fábricas já com Lean, com os nossos pisos, piso em epóxi, todas as identificação, com a identificação de produtividade. Abrimos a fábrica para todos os nossos clientes, mostramos o que estava sendo feito. Né? E vou te falar, para a linha branca, aquilo que nós fizemos foi realmente revolucionário. Um padrão de qualidade de automotivo na linha branca. Exatamente. Padrão de produtividade, linha, controle, sequenciamento na linha branca. Impressiona isso, né? Para a área de compras técnicas. Né? Impressiona. Foi muito interessante. Em 2015 a gente se reposiciona, a gente já não joga mais os menores preços, os pedidos começam a voltar. Né? Mas eu ainda não tinha resolvido a questão financeira. Sim. O meu PL ainda estava negativo. E a dívida do banco 150. A dívida do banco ainda em 150. Eu paguei algumas coisas, tive que pagar aqueles FDICs mais agressivos, né? A gente também tinha dinheiros emprestados. Você sabe que a pessoa pede falência fácil, né? Nesse momento. Então, alguma coisa nós pagamos. Mas o grande, né? Que são os bancos de primeira linha, de fato, a gente ainda não tinha feito uma negociação. Né? E aí acontece a grande mudança, né? A operação estava boa, né? A geração de caixa estava acontecendo, aí nós vamos para o nosso advogado que estava com contencioso bancário, a gente pede uma indicação de uma empresa. Falamos com 2 advogados e os 2 aconselharam a mesma empresa. Aconselharam uma tal de Buy Capital. Isso em 2018. Não conhecia a Buy Capital. Fui conhecer a sócia da Buy Capital, a Márcia Iag. Sim. E... Tá devendo, hein? Tá devendo a visita, hein? Tá devendo. Não, nós vamos almoçar em breve, vamos. Na sequência a gente almoça. E eu tive a felicidade de ser o primeiro cliente da então empresa Buy Capital. Porque ela tinha saído da Ernest, não é um negócio desse? Ela tinha saído da consultoria, não sei dizer qual. Eu acho que foi KPMG, depois foi Deloitte ou Ernst. Exatamente. Interessante, cara. Eu fui o primeiro cliente da Buy Capital. Só. E aí ela entrou lá para rasgar. Ela entrou ali para... Falei, opa, o que vocês têm aí de contencioso bancário? Tinha uma Disneyland para dona Márcia, né? A Márcia adorou o que tinha ali. E no final, ou meados de 2019, a gente consegue efetivamente negociar com todos os nossos credores. Uau. E como é que ficou esse perfil de dívida? Tava tudo vencido, a gente devia estar tudo vencido, né? Não, já estava totalmente vencido. Quando eu entrei, já estava vencido, né? Estava tudo na base da execução. A gente estava postergando e protelando os leilões. Esse era o trabalho. Contencioso bancário, nesse período, a gente estava sempre na corda bamba. Sim. Né? O que vai acontecer? Conta... rapaz, o que eu passei disso? Putz. Penhora de bens fungíveis, as pessoas entrando na nossa fábrica. Passei por tudo isso. Sim. Passei por tudo isso. E vou te falar que não é fácil. Não é. Acompanhei vários clientes assim. Agora, eu acompanhei cliente, né? Agora, você, na sua empresa, na empresa da sua família, acho que tem um fator emocional muito maior, né? É difícil. É muito difícil. Uma das vezes... foi na fábrica de Mairink, o banco que foi lá foi com a polícia. Já para tomar os bens. Já para tomar os bens e levar a matéria-prima. Cara, putz, isso é fogo, hein, cara. Levar matéria-prima, você mata a empresa. Os bens fungíveis, né? E aí, o Mairink é muito pequeno, eu falei assim, cara, mas você veio aqui... Todo mundo. A polícia veio aqui, né? Por quê, né? Eu falei assim, vocês vieram aqui me proteger? Eu falei, não... A gente veio com mandado do juiz para proteger o banco contra... Caramba. Mas é difícil. Essa matéria-prima, se ela não rodar na fábrica, essas 200 pessoas serão demitidas. Mas ele não quer escutar isso, né? A garantia era a matéria-prima. Ele estava exercendo o direito dele. O direito era dele. E aí a Márcia entrou renegociando a dívida. A Márcia entrou renegociando a dívida... Foi branca, não foi RJ, RS, não nada. Nem tinha extra, acho, RJ. Foi 1 a 1. Não foi RJ. Não sei se tinha extra já nessa época de 2018. Eu comecei a ouvir falar de extra agora recentemente, faz uns 2, 3 anos. Mas eu diria assim, foi 1 a 1. Negociou com todos eles. Negociou desconto, parcelamento, de tal forma que coubesse no bolso. Como você falou, né? Depois que a gente faz a lição de casa, a gente abre um fluxo de caixa, mostra o que pode ser feito, né? E também a gente entra no refis. Tá.
Então a gente fez uma reestruturação completa da empresa. Não, Então tinha que caber também um refis, porque a gente também tinha que Você resolver pagar a o questão imposto. tributária. E o legal é que a hora que você. Eu chego num banco e falo, meu, me dá. Me parcela a minha dívida. O cara fala assim: não vou parcelar. Me mostra um plano. Você já foi lá com o plano executado. Né? Então, eu já fiz o dever de casa. Tem uma que a gente fala assim: pô, você chega num banco e fala: olha, me parcela a dívida. Aí você apresenta um plano para o banco. O banco chega e fala assim: legal, então faz o seguinte, ó, eu vou suspender a execução. Você está falando que você vai conseguir, não vai? Melhorar seu EBITDA? Beleza, eu acredito em você, você está falando a verdade. Volta daqui 3 meses. Se você conseguiu cumprir o que você me prometeu, eu te dou o parcelamento. Aí o cara volta lá e não fez o que ele mesmo prometeu. Dá o default no primeiro mês. Exato, né? ele não fez o que prometeu. O cara fala assim: não vou te parcelar. Então a gente tem que ser muito assertivo nessas projeções para não passar vergonha. E você já foi com o dever de casa pronto, né? Então, isso foi interessante. O dever de casa pronto no sentido de negócio, isso. Mas assim, no sentido de assessor financeiro, de fazer as projeções, entender o que cabia no bolso, entender como negociar com os bancos, né? Resolver o balanço. Entender que eu tinha que resolver a questão tributária e o refis tinha que cair dentro, começasse a também entrar dentro do meu bolso, né? Eu acho que aí tem todo um trabalho que a Márcia fez, que Sim, tem seus valores. Claro, claro. É muito mais... e é muito melhor chegar lá já... Porque o que importa, como eu falei, o que importa é o business, né? Tá gerando caixa sustentável? Tá. O negócio é bom? É. O balanço tem que se ajustar. O balanço está desajustado, ele vai se ajustar. O ajuste é colocar dinheiro do sócio, o ajuste é reduzir a dívida. Algum ajuste tem que ter, mas o mais importante é o negócio parar de pé. Senão não adianta fazer reestruturação financeira e nada disso. Exatamente. E aí me conta aí, você continuou mais quanto tempo na empresa? Bom, isso foi em 2019. 2019, a Márcia me deu um livro do Galeazzi. Né? E foi muito interessante. E o Galeazzi, ele sempre no final da história, ele fala assim... é de bom tom, ou o fundador sempre vai querer assumir no final da história. E aí o que eu percebo é que os fundadores, né, começam a voltar e querer participar do dia a dia. Claro. Né? E a Márcia de novo vem com aquele livro e fala assim, pô, não é que esse negócio aqui realmente faz muito sentido? Eu não fundei a empresa, eu sou o irmão caçula. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. Né? A empresa já existia 25 anos antes de começar a entrar lá. Né? Então, assim, foi um período, eu fiquei 5 anos ali. É bastante tempo. Acabou o ciclo, saímos eu e a minha sobrinha, deixamos a empresa redonda, a empresa com governança, a empresa tá trabalhando, tá bonito ali. Que legal. E aí você foi trabalhar com a Márcia? Como é que foi? Aí eu fui trabalhar com a Márcia. Desde 2020, nós estamos juntos aí na Buy Capital, né? Foi aplicar nos clientes que você aprendeu na prática. Pois eu não tinha feito a academia antes e aplicar o que eu aprendi na marra, né? Porque, assim, sentir as dores da forma tão contundente como eu senti, né? Eu consigo ter uma discussão com os meus clientes, né, de igual para igual. Só quem viveu na pele pode legitimamente, né? Falar com o cara, olha, eu sei o que está passando. Quem não viveu só pode pensar em como seria. E a dor não é a mesma, né? A dor não é a mesma, o bolso são diferentes, os lugares da dor são diferentes, mas eu acho que nós sentimos tantas dores nesse processo todo que parece fácil, mas não é. Essas questões da relação da família com sócios, de demissões. Eu demiti todos. Eu demiti todos os gestores. Eu nunca terceirizei isso. Aquela questão, tem que ser muito digna e explicar o que estava acontecendo. Nós demitimos 400 pessoas ou mais, quase sem nenhum processo trabalhista. Né? Porque é dolorido, mas é algo que a gente não dá para terceirizar. Terceirizar a responsabilidade não dá, né? Não dá. Você pode terceirizar tarefas, você pode terceirizar partes do processo, você pode chamar gente que entenda mais do que você, mas e na vida para tudo, né? Essa de que não aconteceu porque ele não fez, mas cara, quem que é a última pessoa, last man standing ali, quem que é a pessoa que tem o dever, a obrigação com os acionistas ou com as pessoas? Era você naquela hora ali, então não dá, né? Eu vejo muito empresário em crise se escondendo, né?
E vai muito, eu acho, da pessoa, né? Eu acho que tem que ter um preparo psicológico muito forte, né? Tem que ser forte. Porque também, aquela coisa, falar é fácil, você fez na prática, eu também fiz já no meu passado, não vem ao caso mais na prática, empresa minha. Mas não consigo, tem gente que não consegue, né? Tem gente que não consegue. Aí eu acho que vale a pena contratar um soldado mercenário, né? Alguém que está pronto para fazer. E essa pessoa, aí sim, essa pessoa fazer esse papel, né? Porque às vezes não dá, cara. Às vezes tem gente que não. Eu acho que tem gente que não consegue mesmo, sabe? E é o perfil da pessoa. Eu diria que era o perfil de todos os sócios. Eles não Nada tinham disso, cara. essa habilidade de identificar os potenciais e descartar aqueles que estavam juntos, né? Mesmo que estiveram em época de faculdade, ou são amigos, Cria ou que vínculo, foram... Os vínculos eram muito fortes, né? Sim. E... deixa para o amanhã, e o amanhã nunca chega, né? Protelar, né? Eles Protela, tomar protelam, decisão. até que ela bate a porta, fala, agora tem que fazer. Tem hora que não dá para segurar mais. Rui, obrigado foi um papo muito legal, muita experiência fantástica, cara, fico feliz que seja com a Márcia lá, vocês estão muito bem, a Márcia muito bem, muito conhecida. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Agradeço em nome da Buy Capital, agradeço a oportunidade. Depois de 2020, a gente já tem trabalhado bastante, abriu uma porta, infelizmente, né, uma porta de oportunidade muito grande. Sim. No ano passado, a gente fez 2 trabalhos de reestruturação de turnaround em duas grandes empresas, uma aqui em São Paulo, no ramo de alimentos, com 800 funcionários, outra no Nordeste, que pertence ao herdeiro do grupo Edson Queiroz, e a gente está tendo bastante sucesso nesses processos de reestruturação. Que bom, que bom. Tá bom, tá ótimo. Então, muito obrigado, Rui. E, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.